Senhor acadêmico Evanildo Bechara, amigos da academia, senhoras e senhores que nos acompanham pela internet, damos sequência aos seminários Brasil-Brasis da Academia Brasileira de Letras, hoje, dentro das comemorações dos 150 anos de nascimento de Aloysio Azevedo, tendo como ponto de partida o cortiço. A ideia deste seminário Brasil-Brasis é partir da realidade do cortiço como habitação, uma habitação retratada na literatura, transfigurada na literatura, e, a partir dessa perspectiva da literatura, numa continuidade dos ciclos que aqui se desenvolveram sobre a cidade na ficção, e, a propósito, tivemos, antes de ontem, uma belíssima palestra da professora Letícia Malar, numa visão original do cortiço a partir da ficção e na realidade brasileira do século XIX. E eu posso até, a título de curiosidade, lembrar que o cortiço, originalmente, se situava onde hoje mora o nosso secretário-geral, ali na praia ali no bairro de Botafogo, na rua... Como é o nome daquela rua mesmo? A Oswaldo Cruz, né? Na sequência da Oswaldo Cruz. Não é Botafogo, não, já é Flamengo, né? Naquela rua da Curva. E ali, exatamente onde hoje é o prédio onde mora o nosso secretário-geral, do acadêmico Geraldo Holanda Cavalcante, era ali o cortiço. E era um cortiço, obviamente, horizontal. E antes de ontem, a professora Letícia mostrava exatamente essa característica diferenciada do cortiço, que era, na verdade, uma cidade dentro da cidade. Quer dizer, era uma mini-cidade, o que já justificaria hoje esse ponto de partida, né, de o cortiço aos nossos dias, desafios da habitação. Para tratar deste assunto, nós temos uma visão do crítico literário, uma visão do texto como literatura e, logo, uma contrapartida, uma visão do professor e arquiteto Vinícius Neto, da Universidade Federal Fluminense, que vai fazer a ponte entre o cortiço, a partir do cortiço, situar o cortiço na perspectiva da arquitetura e da ambiência urbana. Nós começaremos, então, com o professor Antônio Martins de Araújo, que dispensaria a apresentação, mas, para não fugir ao protocolo, eu tenho o grande prazer de dizer que ele é professor doutor em Letras Vernáculas, Literatura Brasileira, pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, e é aposentado na mesma universidade, onde lecionou língua portuguesa. Atualmente, o professor Antônio Martins é reconhecido como a maior autoridade brasileira na obra de Otto Azevedo, não o Aloysio, o Arthur Azevedo, teatrólogo. Antônio Martins é membro da Academia Brasileira de Filologia, aliás, é o atual presidente da Academia Brasileira de Filologia, de que eu me orgulho de fazer parte, na companhia de Evanildo Bechara, e é também integrante da Academia Maranhense de Letras. É professor do Instituto de Língua Portuguesa e do Liceu Literário Português. Entre suas principais obras, eu lembro Arthur Azevedo, A Palavra e o Riso, Noel Rosa, Língua e Estilo, em parceria com Castelar de Carvalho, e A Herança de João de Barros e outros estudos. A análise filológica e estilística de 51 páginas, análise da edição crítica da obra setecentista, Jornada do Maranhão, feita por ordem de Sua Majestade, no ano de 1614, de Diogo de Campos Moreno. Tem no prelo O Peito do Pelicano, Ensaios Maranhenses, e, em fase de conclusão, Unidade e Variedade da Língua Portuguesa. Desnecessário dizer que ele é maranhense, né? E o que ele não disse, eu digo, é que Antônio Martins tem uma atividade bastante
marcada no Japão, durante algum tempo, né? Acho que ele voltou até falando japonês. E, além disso, Antônio Martins desenvolve no Maranhão um trabalho diuturno permanente, um constante na área de filologia, na área dos estudos de língua portuguesa e de literatura brasileira. A propósito, quero registrar com muito empenho e entusiasmo a presença do atual morador no Espaço do Cortiço, o nosso secretário-geral, Geraldo Ananda Cavalcante. Com a palavra, Antônio Martins. Senhor presidente dos trabalhos, meu colega, companheiro de lutas, Domício Proença Filho, em cujo nome eu saúdo a mesa, e querido mestre de todos nós, Evanildo Cavalcante Bechara, na qual saúdo a presença dos que nos vieram honrar aqui nesta bela tarde de quinta-feira. Eu me proponho a falar, nesses 20 minutos que me foram postos à disposição, sobre o romance O Cortiço, de Aloysio Azevedo, na perspectiva de ser contra o preconceito social. Isto no primeiro ano de falecimento do autor. Ele falece há 100 anos atrás, em consequência de um acidente de automóvel, né? Inicialmente, recorreremos ao filósofo alemão Georg Wilhelm Friedrich Hegel, nascido em Stuttgart em 1770 e falecido em 1831, que defendia a tese da identidade entre o ser e o pensamento em um princípio único, visto que a ideia se desenvolve em 3 momentos, a saber, tese, antítese e síntese. Princípio este que iria subsidiar o método psicogenético da aprendizagem, criado pelo psicólogo francês Jean Piaget. Segundo Hegel, a narrativa define-se essencialmente por representar a totalidade dos objetos. Vale dizer, uma esfera da vida real, com os aspectos, as direções, os acontecimentos, os deveres que ela comporta. Via de regra, os pioneiros romances naturalistas de Aloysio ostentam essas características, enquadrando-se perfeitamente nessa definição. Outro importante teórico da ciência da literatura, cujas obras permearam nossos trabalhos de doutoramento, orientados pelo saudoso mestre Afrânio dos Santos Coutinho, saudoso membro deste templo do saber, que é a Academia Brasileira de Letras, impõe-se lembrado neste passo. Segundo Wolfgang Kaiser, há 3 tipos de romance: o de ação, o de personagem e o de espaço. Exemplificando, O Homem e Livro de uma Sogra são romances de ação, de vez que possuem princípio, meio e fim, bem agitados. O Mulato e o Coruja são romances de personagem, já que neles o autor desenha e estuda demoradamente o comportamento dos seus habitantes. E, finalmente, O Cortiço e Casa de Pensão são romances de espaço, porquanto neles avulta a primazia do meio histórico. Vejamos agora o que diz outro ilustre teórico da ciência da literatura, Mr. M. Foster, a respeito da caracterização das personagens da ficção. Segundo ele, há 2 tipos de personagens: as simplesmente desenhadas ou planas e modeladas e redondas, em contrapartida. Aquelas apresentam apenas um traço permanente, enquanto as arredondadas têm uma multiplicidade de traços. Nesse outro tipo de abordagem, podemos dizer que Raimundo e Ana Clara, protagonista do romance O Mulato, bem como o principal antagonista, o Cônego Diogo, são personagens redondas, enquanto o Cacheiro Dias é personagem plana, pois que apresenta apenas o traço de simplório. Outra importante obra que subsidiou nossos trabalhos no pós-graduação em Letras Vernáculas, área maior de literatura brasileira, foi a Teoria da Literatura, da autoria do respeitado crítico e teórico lusitano Vítor Manuel de Aguiar e Silva. Cabem como uma luva as 3 citações seguintes dela extraídas. Primeira,
O romancista sabe como seu olhar sobre o mundo e sobre os homens jamais é distraído, perscrutando sempre por detrás dos rostos, dos gestos e dos hábitos a vida secreta das almas. Segundo, as personagens objetivadas no romance situam-se sempre em acontecimentos, em atos que se sucedem ou que se interpenetram numa história, e daqui decorre necessariamente o caráter dinâmico do romance. E terceiro, a narrativa representa a interação do homem e do meio histórico e social que a integra, e por isso assume valor relevante a representação do ambiente, e por isso do ambiente das coisas que constituem elemento de mediação da atividade humana. Repassados que foram, embora ligeiramente, os postulados teóricos de nossa proposta de análise do romance Cortiço, passemos a resumi-lo. Basicamente, o romance O Cortiço, de Aloísio Tancredo Gonçalves Azevedo, reproduz os conflitos entre os cortiços cariocas oitocentistas, São Romão e Cabeça de Gato. O protagonista é um ambicioso comerciante português, João Romão, amante da negra Bertoleza, a quem explorava descaradamente. Outros actantes importantes são o Miranda, marido de Estela, e por ela enganado com os próprios caixeiros da casa comercial dele, que eram bem mais jovens, né? O mau caráter e ocioso Botelho, sabendo que Estela transava com Henrique, praticamente detinha Miranda em suas mãos ávidas. Botelho também se faz de Cupido, tentando levar Zulmira a casar com João Romão, com vista a receber uma gorda recompensa. Acima do bem e do mal, porém, destaque-se Dona Isabel, que não se metia nunca em encrencas. Concluindo, citem-se 3 tipos diversos de conflitos existentes na obra em estudo: o social, entre João Romão e Miranda; o sentimental, entre Bertoleza e Rita Baiana, que disputavam o mesmo homem; e o de classes, entre os inquilinos do cortiço de João Romão e os moradores de Sobrado, pertencentes à alta classe médio-burguesa carioca daquela época. Fazendo a síntese do resumo, podemos rotular os principais actantes do romance como esganação de dinheiro, João Romão e Miranda; vocação adulterina, Estela, esposa de Miranda e amante dos caixeiros dele; maquiavelismo interesseiro, Miranda e João Romão; paixão irrefreável, Rita Baiana disputando com Bertoleza o mesmo homem; honestidade de fachada, Augusta Carne-Mole; parasitismo empedernido, Botelho; e solidão núbil, Zulmira. Visando uma compreensão melhor do contexto em que se inseriam os cortiços do último quartel do século XIX, no Rio de Janeiro, procuremos lembrar-lhes alguns traços característicos que Aloísio viveu, assistiu, conviveu durante 2 anos, quando se autoexilou de sua terra natal, em razão da celeuma que se levantou contra aquele romance inaugural do naturalismo entre nós, em nosso país. Em 1881, ele publica em São Luís do Maranhão um Mulato. O bandido do Mulato é o cônego Diogo. É maquiavélico, ele faz qualquer negócio, ele aconselha Ana Rosa a abortar, a matar o filho que trazia no ventre, e ela não fez. E como fosse ele o bandido do romance, o arcebispo de então, em 1881, pediu a que na próxima homilia os sacerdotes que fossem rezar a missa solicitassem às fiéis católicas que volvessem o rosto, virassem o rosto ao senhor Aloísio Tancredo Gonçalves Azevedo quando ele lhes dirigisse alguma saudação. E assim o fizeram. Ele dava bom dia, boa tarde, e elas viravam o rosto. Ele se sentiu exilado na sua própria terra, na sua terra natal. Daí, numa das cartas meio irritadas que ele fez uma vez a um amigo dele, Edmundo, eu não me lembro o primeiro nome, não sei o que é Edmundo, não sei se é o João Edmundo, um Edmundo. Ele diz que jamais porei os pés nesta ilha desgraçada onde eu nasci. Os restos mortais dele estão lá. Ele não pôs só os pés, pois todo o esqueleto lá está no cemitério do Gavião. Então, fazemos-lo apoiado na obra O Rio de Janeiro,
do meu tempo, da autoria do fecundo historiador Luiz Edmundo, que aqui viveu quase 90 anos e produziu uma bela série de obras sobre épocas importantes da nossa cidade maravilhosa. Eu estou procurando agora, nesse final de apresentação, contextualizar as relações humanas do Cortiço e do Rio de Janeiro na época que Aloísio viveu, os 2 anos que ele viveu aqui, quando veio embora, ressabiado com a sua crucifixão, lá por causa do mulato. Lembrem-se as calestes e os tíbures que conduziam as pessoas da alta sociedade, trafegando nas ruas seculares cariocas, paralelamente às andanças e canseiras dos vendedores de carvão, cujos cofres eram carregados em lombos de burros ou por carroças puxadas por esses animais. Lembrem-se os sorvetes feitos com nossas frutas tropicais, cujos recipientes eram conduzidos à cabeça dos escravos ou nos triciclos dos chamados navios sorvete ou navios sorveteiros. Lembrem-se os vendedores de perus, por eles tocados com varetas pelas ruas esburacadas do Rio de então. Lembrem-se os leiteiros com suas vacas vendendo o produto delas de porta em porta. Lembrem-se os bondes puxados por uma junta de jumentos. E lembrem-se o velho Fred, vendedor de borboletas, o vendedor de balões de borracha, os soldados de polícia e os 29, que era um tipo de policial da época. Era o tempo dos quiosques, pouco ou nada higienizados, mas ricamente ornamentados, com pinturas de mandarins e de pagodes chineses, bem como muçulmés e gueixas nipônicas com seus ricos kimonos. Quiosques onde se vendiam vinhos porroncas, broas dormidas, café requentado, sardinha frita, fumo e lascas escoteiras de queijo, bacalhau e carne de porco. Tempo das baianas vendedoras de gostosos e quentes, leia-se apimentados, quitutes como o angu, o vatapá, o caruru e a moqueca. Tempo das turcas vendedoras de fósforos e bugigangas variadas. Tempo dos acendedores de lampiões que queimavam com óleo de baleias. Tempo das carroças coletoras de lixo, do homem dos 7 instrumentos, do chinês vendedor ambulante de peixes e camarões fritos, tempo do Morro do Castelo, com seus tatuadores, do homem dos passarinhos, do Colégio Tico-Tico, dos Irmãos das Almas, do famoso macumbeiro João Gambá, devia ser cheiroso ele, pode ter esse nome, né? E dos temíveis capoeiristas que assolavam a praça. No Morro de Santo Antônio brilhavam seresteiros da época, executores de chorinhos, machiches e modinhas, ao violão, no botequim do Carrazães, onde se escutavam canções de Catulo da Paixão cearense, que nasceu no Maranhão. Era cearense só no nome. Ele era filho de um funileiro que preparou a caixa de zinco, onde um escravo, amando do seu senhor, o desembargador Pontes Visgueiros, escondeu os restos mortais de sua amada, adúltera Mariazinha. Ela começou a transar com o quitandeiro da esquina e ele mandou matá-la. E ele picou e foi enterrado nessa caixa de zinco, cunhada pelo pai do Catulo da Paixão cearense. Eu morei na rua que dava os fundos para esse casarão, é um sobradão, lá na Rua da Saavedra. Enfim, lembre-se o secular Café Lamas, com seus gozadores garçons, gambá e bodoque, a enrolarem os habituês, alguns mal pagadores da casa, entre estudantes, artistas, bancários, esportistas, comerciários e funcionários públicos. Essa breve pincelada que eu dei é uma provocação a quem não visitou o Cortiço de Aloísio Azevedo, fazê-lo o quanto antes. Muito obrigado. Muito obrigado, Antônio Martins, pela síntese que nos apresentou. E, como vimos, Antônio teceu considerações sobre o romance de Aloísio, destacou a denúncia do preconceito social, e eu fiquei esperando que ele desenvolvesse mais esse conflito, né? Não é crítica, não, é só uma curiosidade, né? E fundamentou a sua análise em Hegel, em Kaiser, em Forster e Vitor Manuel de Aguiar e Silva, e situou o Cortiço como romance de espaço. E esse é o ponto de partida, eu acho que nós podemos considerar
para o que vem depois, o que vem daqui a pouco, né? O Cortiço como romance de espaço. E que espaço? Espaço urbano, espaço citadino, espaço do Rio de Janeiro que ele procurou caracterizar nos personagens do romance. Nos conflitos básicos da trama, estavam bem de acordo com a ideologia dominante no tempo. Situou o contexto sócio-histórico em que o autor Aloysio, não o Antônio Martins, localiza o espaço do romance e o situou a partir de Luiz Edmundo, basicamente em torno dos tipos sociais. Ou seja, nós revisitamos, nas palavras de Antônio, o Rio de Janeiro daquele tempo, um Rio de Janeiro que foi para ele ponto de partida para a observação e a análise. Acho que esse é o ponto que nós realmente depreendemos do que o Antônio disse, que é a observação e a análise de uma realidade existente. Quer dizer, o romance dessa época, do modelo realista que predominava na elaboração da obra de arte literária, levava o escritor não a fugir da realidade, mas a observar a realidade e a detectar nela aqueles problemas que poderiam melhorar as relações na sociedade. No caso, o romance destaca, e ele ressaltou, o preconceito racial, o adultério, o anticlericalismo, que nesse romance não aparece, vai aparecer mais no Mulato, que também aqui foi referido por Antônio Martins. Mas o foco que fica claro, e a partir do que ele disse e da própria proposta que aqui está, é situar uma habitação coletiva, transfigurada na literatura assim, que nos dá uma ideia do que era uma habitação popular ao lado de um sobrado, né? E o conflito desses dois blocos, economicamente caracterizados, né, com um grupo social que representa uma classe mais favorecida, o outro uma classe menos favorecida, e na trama do romance a troca, o jogo de ascensão, de mudança, muito comum nas novelas de hoje, nas telenovelas de hoje, e que um grupo menos favorecido é colocado em paralelo com um grupo mais favorecido econômico e socialmente, e a trama da novela consiste exatamente no trânsito dos personagens de um grupo para o outro. Basicamente, nas telenovelas de estrutura simples da nossa televisão, o que nós vemos é isso. E ali também nós temos, fazendo uma comparação com o Cortiço, a possibilidade de ver a estrutura simétrica simples do Cortiço e, em paralelo, a estrutura também não complexa do folhetim do nosso tempo, que é a telenovela. Mas em ambos nós temos uma ideia dos dois espaços citadinos, dos espaços de habitação de um lado e de outro. Eu cito a telenovela, fica mais fácil visualizar. Então, a partir dessa perspectiva de um Cortiço assim caracterizado, ao lado de um sobrado assim caracterizado no romance, não nos esqueçamos de que o romance é uma ficção, de que o romance é uma transfiguração da realidade, é o olhar do autor, é o olhar de Aloysio, um olhar impiedoso, o olhar de Aloysio é impiedoso, tanto no Mulato como no Cortiço, um olhar impiedoso sobre essa realidade. Então, a pergunta que se coloca de imediato é o que terá acontecido no processo que vai dessa realidade retratada no Cortiço, e que nós tomamos aqui como ponto de partida para uma reflexão, o que terá acontecido com nos caminhos da habitação nesse Rio de Janeiro. E quem nos vai iluminar sobre isso é o arquiteto e professor, Dr. Vinícius Neto. Eu estou dizendo Vinícius Neto porque esse Moraes aqui não o deixa muito à vontade. Ele não é neto de Vinícius de Moraes. Vinícius Moraes Neto, mas, na verdade, é Vinícius M. Neto. Ele repele, não é que repila, mas fica muito desconfortável sempre as pessoas perguntarem: mas você é neto do Vinícius de Moraes? Não, não é neto do Vinícius de Moraes. Nada contra o Vinícius, mas apenas, né, nós estamos diante do arquiteto Vinícius Neto, que é professor adjunto do Departamento de Urbanismo e do Programa de Pós-Graduação em Arquitetura e Urbanismo da Universidade Federal Fluminense e doutor em Advanced
Architectural Studies da Universidade do University College de Londres. Tem pós-doutorado ligado ao projeto de desenvolvimento em áreas estratégicas do Programa Nacional de Pós-Doutorado. Vinícius estuda as relações entre sociedade e espaço em 3 níveis. Sociedades como sistemas de encontro, uma visão renovada sobre segregação, como segregação sobre o corpo e redes sociais e movimentos segregados da cidade. Segundo, sociedades como sistemas de comunicação, o espaço urbano e arquitetônico como mediador de comunicações, associações e a produção da prática social. Terceiro, sociedades como sistemas de interação material, os efeitos da morfologia arquitetônica sobre processos sociais e econômicos e desempenho urbano. É autor do livro Cidade e Sociedade, as tramas da prática e seus espaços, com previsão de lançamento nacional em 2013, e é também organizador do livro Urbanidades. Vamos ver o que sai desse conluio entre a literatura e a arquitetura. Com a palavra o arquiteto Vinícius Neto. Então, quero agradecer ao senhor presidente da mesa, o acadêmico Domício Proença Filho, ao colega de mesa Antônio Martins de Araújo, e saúdo os presentes, os acadêmicos e demais colegas que se encontram aqui hoje conosco, e atendendo esse convite generoso, então, a minha palestra vai tratar da habitação depois de O Cortiço, de Aloysio Azevedo. A minha intenção não é de percorrer o livro como descrição de uma forma de vida urbana em si, nem como uma espécie de metáfora para o que podemos encontrar hoje em nossas cidades, mas a minha intenção é usar elementos do livro para examinarmos o modo, vamos dizer assim, como esse fenômeno habitacional vem mudando desde o ambiente descrito por Azevedo, qual é o estado desse habitat coletivo e o estado das suas visões hoje. Falarei não como um estudioso da ficção, mas como um estudioso da cidade e das relações sociais na cidade. Sabemos que Aloysio Azevedo que nos conta em O Cortiço a história de trabalhadores e suas vidas na habitação coletiva, uma trama de socialidades que se enredam em tensões entre atores e entre grupos, em relações de dominação, exploração, em contrastes, em desejos de ascensão social. O livro nos fala da habitação coletiva em sua espontaneidade inicial, de convívios entre pessoas socialmente distintas, como sabemos, em que o meio e a natureza parecem moldar ativamente comportamentos e formas de relacionamento. Natureza e raça motivariam ações e relações sociais, em um lugar de mistura, a promiscuidade da habitação coletiva, como nos mostra o crítico Antônio Cândido. Essa visão da habitação como caótica, algo promíscua, em mais de um sentido, remetendo ao contato entre atores distintos, contatos desordenados e com fins sujeitos à dúvida moral, merece um primeiro exame. O que é o habitat coletivo e o que podemos chamar de as tramas do habitat, vivamente descritas por Azevedo, esse enredo social que se enlaça a partir dos seus espaços. O livro sugere a centralidade do habitat na vida social e na experiência humana. Apesar do viés de determinação do locus, essa centralidade nos faz sentido. A ideia de habitar e sua relação com o habitat coletivamente envolve, de fato, uma experiência em comum, o viver com o outro, os atos cotidianos do encontro, da copresença, do convívio. Vejamos as condições desse convívio, sobretudo para a população que aparece representada no livro de Azevedo. Aqui eu tenho uma imagem, por exemplo, da rua Marechal Niemeyer, onde ficaria próximo do Cortiço, que teria inspirado o romance. Depois de Cortiço, encontraremos uma bifurcação na produção da habitação da população de menor renda, que estava, de certa forma, contida nos dois momentos do Cortiço de João Romão, o velho Carapicus, de antes do incêndio, espontâneo, vivo, caótico, e o de depois, a estalagem São Romão, mais organizado, ordenado, mecânico. Veremos tanto a aceleração do caos aparente encontrado no primeiro Cortiço, quanto a sua racionalização no segundo. Eu coloquei umas imagens aqui que a gente pode, então, verificar um pouco o tipo de habitação que o Aloysio Azevedo interessa nesse texto, e vamos ver agora como essas duas tendências já latentes nessa leitura dele vão se desdobrar.
depois de O Cortiço, então, nós temos, primeiro, a aceleração da espontaneidade e da complexidade da forma física do habitar, na espacialidade que Azevedo não pôde contemplar em seu livro, porque ela ainda não existia, a favela, e seu espaço autoproduzido, construído sem a figura do planejador ou a presença do Estado. Assim como teremos um segundo braço, vamos dizer assim, de uma racionalização total do habitar nas respostas estatais aos desafios da oferta da moradia a uma população empobrecida. Ambas essas tendências, então, que estariam latentes no Cortiço, mostrarão a fragilidade da condição do habitar. Eu vou examinar primeiro esse caso, então, da autoprodução do espaço. Tivemos a transformação ou a substituição do cortiço como estrutura, vamos dizer assim, como ambiência da habitação coletiva, pela favela, na virada do século XX, logo após a publicação do livro. Azevedo, assim, não flagrou em seu trabalho o nascimento dessa espacialidade nova da favela e suas formas ainda mais orgânicas e complexas. Isso nos faz pensar como teria sido o livro tivesse Azevedo conhecido a favela. Ao longo do século XX, tivemos a imensa favelização da paisagem urbana, Brasil afora, a partir da autoprodução, a produção habitacional não mais pelos meios de um produtor do espaço, como em O Cortiço, mas pelas mãos dos próprios trabalhadores, dada a sua dificuldade de acesso ao mercado, assim como a dificuldade da ação estatal em dar suporte a essa demanda. Temos a favela em número crescente, hoje em torno de 700 na cidade do Rio de Janeiro, um número que cresceu juntamente ao gigantesco déficit habitacional do país, hoje em torno de 5,4 milhões de domicílios. Temos a continuidade da condição da pobreza, agora manifesta em uma lógica da autoprodução, que abre outras possibilidades da forma arquitetônica e urbana no contexto da habitação. Então, nós temos uma imagem como essa que fala alto, vamos dizer assim, essa é a Rocinha, e aqui a Rocinha vista de cima. Se o Cortiço é inicialmente descrito como desorganizado e orgânico, nossos conhecimentos urbanos hoje permitem uma outra leitura do espaço habitacional espontâneo que o sucedeu. A favela tem uma aparência de complexidade, mas, na verdade, ela contém a sua própria lógica de organização. Hoje podemos decodificá-la. O entendimento da cidade atualmente nos coloca com mais conforto diante da aparência caótica. Nós não entendemos mais a favela necessariamente como uma estrutura labiríntica, né, onde não há, digamos, uma ausência completa de estrutura, onde a nossa presença em qualquer parte não informa sobre a estrutura do todo, ou seja, é o sinônimo da orientação ao máximo, vamos dizer assim. Uma favela ela não oferece exatamente essa condição, ainda que ela possa sugerir isso num primeiro acesso, vamos dizer assim. Essa é uma imagem de uma favela feita pelos trabalhadores que ergueram Brasília no final dos anos 50. Essa favela não existe mais, mas vejam o tipo de estrutura altamente complexa que nós temos aí, de trabalhadores que ergueram, na verdade, um tipo de cidade completamente cartesiano, ordenado, né, produzem para si um outro tipo de morfologia. Ainda que isso pareça complexo e caótico, nós podemos ver caminhos e estruturas que vão, de certa forma, organizando esse todo. Eu falo desses caminhos, a cor não está muito forte, mas vocês vejam que há caminhos mais amplos e, sobretudo, mais longos, que vão, de certa forma, articulando essa geometria mais fractal ali. Então, além de nós conseguirmos hoje entender em um sentido mais profundo de organização para além das aparências, podemos relacionar o espaço da favela com a forma de vida social que se desenrola em seus espaços. Durkheim nos dá as primeiras ferramentas para entendermos os modos do habitar como formas e princípios de coesão social, por exemplo, com seu conceito de solidariedade mecânica, a coesão entre os socialmente similares. Hoje podemos entender a espacialidade ímpar da favela como meio e expressão dessa forma de vida social. A complexa estrutura da favela impõe dificuldade de acesso e visibilidade. Ela é certamente percebida assim pelo estranho, pelo não morador. Entretanto, essa mesma espacialidade que inibe o acesso do não morador termina por reforçar os laços internos dos seus moradores, frequentemente com o custo da redução de laços externos e contatos com as áreas do seu entorno.
A complexidade da favela, com suas ruas de ângulos variados, ramificados, aparentemente labirínticos, parece amparar a vida social da população da favela. Ela inibe o acesso do estranho e permite a interação daqueles que nela vivem em função dessa própria estrutura, como nos ensina Bill Hiller. Essa mesma propriedade foi usada como forma de controle sobre o acesso e sobre moradores ao ser apropriada por grupos criminosos. Só ilustrando um contraponto, vamos dizer assim, como essa propriedade ela foi, de fato, usada para facilitar esse controle. Um outro item interessante aqui é entendermos que a forma física da favela é capaz de expressar sua socialidade, a forma de vida social que a favela suporta. A trama de relações sociais apresenta a mesma complexidade, vamos dizer assim, essa na favela, daquela sugerida em O Cortiço, como as conhecidas redes de suporte mútuo entre moradores, o cuidado dos filhos do vizinho em certos momentos, por exemplo, a possibilidade da dependência eventual em situações do dia a dia. São situações que vão gerando tramas de solidariedade durkheimiana como formas de coesão. Ao mesmo tempo, em função da precariedade material, a favela segue uma forma árdua do viver com o outro. Ainda, essa mesma forma de produzir espaços para esse modo do habitar coletivo implica na fixação da segregação e uma espécie de dualismo entre os espaços e vida social de diferentes grupos e classes, na cisão entre a chamada cidade informal e formal que Domício sugeria há pouco. Lembremos que o livro de Aloysio Azevedo evoca esse contraste, esse conflito de formas de viver, assim como o jogo de tensões, aspirações sociais, ao colocar lado a lado o cortiço e o sobrado dos abastados, ao contrastar também a nova e próspera estalagem São João e o cortiço vencido, cabeça de gato. Agora vamos ver um segundo movimento, assim, pós-cortiço, com essa ideia de racionalização do habitat. No novo cortiço, temos o germe de futuras habitações coletivas no Rio de Janeiro e no Brasil. Em oposição à espontaneidade da autoprodução, temos as respostas estatais, as tentativas de atender à imensa demanda habitacional, um esforço que se mostrou insuficiente desde a origem. Essas respostas foram atravessadas pelo espírito da época, de uma modernidade que se instalava com força na própria forma urbana a partir dos anos 30. Nós temos uma imagem como essa de Le Corbusier, um arquiteto suíço, que propôs erguer essas torres devastando o centro de Paris. Nós temos mais, esse tipo de implantação, esse tipo de arquitetura e de urbanismo foi reproduzido em cidades mundo afora e gerou uma imagem como essa, uma sátira, vamos dizer assim, uma representação irônica desse afã de uma nova espacialidade ordenada, e hoje nós vivemos, de fato, digamos, esse sonho dos anos 30, esse sonho de ordem de um arquiteto como Le Corbusier. Nós temos, então, nos anos 50 em diante, uma produção habitacional estatal marcada por um racionalismo ostensivo, por reduções funcionais da prática do habitat e do viver urbano, visível nos BNHs, então, produzidos. Agora, voltando para uma política, digamos, dirigida à população de baixa renda. Essas cenas elas vão digamos, nos despertar interesse pela repetição massiva, de um tipo de arquitetura. Podemos ver a racionalização que penetra mais e mais o mundo da vida, lembrando Husserl ou então Foucault. E aqui eu coloco uma frase do Foucault: a casa até o século XVIII, essa frase ela é bastante eloquente, a casa continua sendo um espaço indiferenciado. Existem peças, nela se dorme, se come, se recebe, pouco importa. Depois, pouco a pouco, o espaço se especifica e torna-se funcional. Nós temos um exemplo disso na edificação das cidades operárias nos anos 1830 a 70. A família operária será fixada, será prescrito para ela um tipo de moralidade através da determinação de seu espaço de vida. Esse programa, vamos dizer assim, esse projeto de produção racionalizada da habitação para a população de menor renda segue hoje no gigantesco programa Minha Casa Minha Vida, que merece atenção especial, dado que ele é há centenas implantado no Brasil todo, deixando marcas muito fortes na paisagem, podendo envolver questões como a fixação da segregação, impacto sobre rotinas e vidas dos moradores, a padronização de formas de vida, a partir de visões funcionalistas. Agora eu vou entrar num item, aqui temos duas situações no Rio de Janeiro desse programa, são 80 casos ou mais no Rio de Janeiro, em construção ou já entregues. Agora eu quero entrar nessa ideia da determinação do meio
que atravessa o cortiço e como isso é entendido hoje. Aqui podemos retomar um item central no livro de Azevedo, a trama de relações entre atores sociais, amparada nas condições do contexto e a determinação do meio. Em O Cortiço, temos a natureza e a raça motivando ações e relações sociais, em um suposto cientificismo, atravessado por julgamentos de valor, pelo paradigma comportamentalista do entendimento da ação humana como uma sequência de estímulos-resposta, e por um determinismo biológico, igualmente pseudocientífico, no qual mesmo aspectos da raça e da aparência do corpo podem determinar as formas do comportamento, digamos, a predisposição para a preguiça, para o trabalho, o sexo ou mesmo o crime, em versões comuns fora do contexto da ficção, versões de então. Temos o que Antônio Cândido chama intromissão do nível moral em uma interpretação que se pretende, então, objetiva. Mais de um século depois, podemos examinar com mais precisão a extensão da determinação do meio e verificar se ela existe de fato. A leitura científica contemporânea busca, em princípio, ser livre da ideia de um determinismo do meio. Ao mesmo tempo, estudos seguem buscando reconhecer causalidades entre espaço e prática social, como o espaço da favela ou do conjunto habitacional, sobre seus moradores. Por exemplo, hoje sabemos que a localização e a segregação podem afetar a complexidade de redes sociais pessoais, os nossos amigos e conhecidos. Também sabemos que o tamanho e a diversidade de uma rede pessoal, vamos dizer assim, tem entre os nossos conhecidos e amigos pessoas de círculos diferentes, de grupos sociais distintos, categorias ocupacionais distintas. Vamos dizer assim, tem implicações sobre a própria renda da pessoa. Quanto mais diversificado a rede, mais tende a ser alto o seu capital social. Aqui eu remeto a um estudo muito recente de um colega de São Paulo, Eduardo Marques. Ele examina redes sociais de pessoas em condição de pobreza, em condição e de classe média. A imagem, vamos dizer assim, ela também fala bastante. À esquerda, então, o número de indivíduos, membros de uma rede social pessoal, é menor do que a de uma pessoa de classe média. Bom, esse estudo, então, mostra essa forte diferença. Atores em situação, né, de pobreza vão ter uma sociabilidade que ocorre, sobretudo, nas vizinhanças. Isso inverte para a classe média, cujas relações se dão, sobretudo, a partir de trabalho e estudo, vamos dizer assim, e essa sociabilidade mais diversa tem graus, então, de coesão, complexidade e tamanho maiores que as redes pessoais de atores de menor renda. A pessoa de menor renda, em condição de segregação, tende a ter, então, menos diversidade e mais dependência da proximidade para construir suas relações sociais, o que vai impactar, então, a oportunidade de trabalho, de renda, e assim por diante. Achados semelhantes foram encontrados em outros estudos no Brasil. Agora eu quero mostrar, por exemplo, esse caso em Niterói, que nós fizemos um estudo mostrando, aqui nós temos 130 atores de rendas diferentes. Azuis são pessoas de renda baixa, até R$ 1.200 na renda da família, amarelos entre R$ 1.200 e R$ 4.100, e os rosa acima de R$ 4.100. Então, esse tipo de estudo pode mostrar, por exemplo, os locais onde os diferentes, né, esses atores podem habitar de maneira segregada e, ao mesmo tempo, nos seus trajetos entre casa e trabalho, ou a escola, ou, vamos dizer assim, outras atividades de consumo, então, podem gerar espaços do encontro. Então, nesse panorama de movimentação entre classes sociais no território, nós vemos esses trajetos e a possibilidade, então, de encontro, ou, então, a ideia de uma segregação dinâmica, vamos dizer assim. Nós podemos explorar o quanto o espaço impregna as redes de sociabilidade dos moradores, no seu contexto local da favela, os sinais do impacto dos remanejamentos e remoções provocados sobre as redes dos moradores, e essas alterações em termos de trama de interação, o capital social e assim por diante. Assim como agora eu gostaria de encerrar colocando, vamos dizer assim, esse exame dos espaços possíveis da copresença, vamos chamar assim, desse encontro entre os socialmente diferentes, como essa imagem sugere, como uma condição do habitar e o habitar como coabitar. O cortiço parece oferecer uma ambiguidade, ao mesmo tempo em que o autor parece mesmerizado com a complexidade dessa forma de vida, que o cortiço abriga, o autor oferece uma visão pessimista do habitar coletivo e da mistura social.
A visão urbanística recente, alimentada pela filosofia produzida sobretudo depois do livro de Azevedo, permite reverter o pessimismo da visão naturalista a respeito da coexistência de etnias e nacionalidades, nessa promiscuidade da habitação coletiva, como é um termo usado, e dessa mistura também de natureza fisiológica que, de algum modo, espelharia a nossa situação nacional. Entendemos uma sobreposição, hoje, entre habitar e existir, um ser que se determina a partir do lugar, e que se descerra ao outro em um campo de compartilhamento, como nos lembra Heidegger. O mundo é sempre aquele que compartilha com os outros. O mundo do ser aí, o Dasein, é um mundo com. Serem é ser com outros, para Heidegger. O ser é atrelado a seus espaços, onde convive com outras presenças. O habitar é uma espécie de condição ontológica, é um campo de compartilhamento, onde o ser é um ser com o outro. Se habitar é coabitar em um espaço maior que o da casa, em sua extensão no entorno, nos espaços da cidade, então os gestos coletivos do habitar demandam uma condição ética, uma abertura ao outro em sua alteridade, uma abertura incondicional, sem reservas, dado que não há abertura em parte, não há como parcelar essa abertura, como nos ensina Emmanuel Levinas. Assim, podemos aproximar as tramas do habitar a uma ideia de urbanidade como um tecido que é atravessado, ou deveria ser atravessado, por um ethos inerente a formas de vida abertas a uma comunicabilidade sem limites, livre de restrição e coerção, um ethos do habitar, né? Esses atos de bem-vir, como atos de civilidade e de urbanidade, e estamos ainda longe desse habitar no sentido pleno. Difícil. Bom, nós percebemos que o olhar objetivo do arquiteto eu não posso me furtar de tentar resumir, porque foram tantas ideias, tantas coisas que o Vinícius jogou à nossa reflexão, mas eu acredito que ele centralizou suas considerações sobre os rumos dos espaços urbanos na cidade do Rio e, por extensão, no Brasil. Tomou o romance de Aloysio como ponto de partida. Destacou a relação do habitar com o viver comunitário e destacou nesse espaço também a iniciativa individual prevalente no cortiço, descrito por Aloysio, naquela habitação daqueles tempos, né, uma iniciativa pessoal do João Romão. Apresentou a sequência do processo, que foi também assinalada aqui pela Letícia Malar, antes de ontem. Na sequência do processo, o surgimento da favela, agora com recursos do Estado, nas viradas do século XX, e assinalando a complexidade dessa nova estrutura a partir dos primórdios do cortiço. Na continuidade do processo, ele assinalou a caoticidade dessa ampliação, comparou, para nós termos uma ideia mais objetiva, uma favela de Brasília com o traçado da própria capital do país, e associou a forma da favela, e foi um traço bastante interessante, associou a forma da favela com a realidade social que a caracteriza. E aí nós voltamos a Aloysio, e o Vinícius também assinalou isso. Na verdade, o cortiço já embrionariamente mostrava essa relação entre o habitar e o ser social que habita esse espaço. E a sua fala também assinalou aqui um dado que merece uma reflexão muito maior nossa, que levamos para nossas casas, a favela ou a habitação coletiva como reforço dos laços entre os moradores. Quer dizer, e aí se faz toda uma construção diferenciada. Disse o Vinícius, literalmente, a forma física social a forma física é capaz de solidificar as relações de solidariedade dos habitantes de uma realidade coletiva. Acentuou a segregação que pode ser por nós lembrada desde o cortiço, e o que muda se posso acrescentar, o que muda é a natureza da segregação. Que tipo de segregação passa a existir, porque os tempos são outros, a sociedade é outra, a cultura é dinâmica, os valores também. Ressaltou a racionalização do habitar a partir dos anos de 1950,
tendo na base a ação governamental, que ele considerou não exitosa, e exemplificou, inclusive, com as iniciativas do Plano Nacional de Habitação. E, na sequência, o que mostrou bem o que foi o percurso, já por mim esperado, que o Vinícius ia fazer, culmina com a sequência do processo com o programa Minha Casa Minha Vida e tudo que ele representa nesse jogo de interações que marca a habitação coletiva. E acentuou ainda uma vez a forte relação entre habitar e o modus vivendi dos moradores, em todas as instâncias do processo. Comparou a realidade do cortiço aloysiano com a realidade que se efetivou nesse processo de evolução dos conglomerados urbanos. Situou a diversidade das redes sociais, chegou até aqui, chegou até o espaço virtual, né, vendo como se projeta no espaço virtual essa realidade objetiva, que começou lá no cortiço, onde jamais se pensava em que um dia haveria redes sociais no nível em que nós as temos, né? E também um dado interessante que fica à nossa reflexão, a relação entre a diversidade das redes sociais e os níveis de renda dos habitantes ou dos internautas, no caso, em relação ao e também em relação ao panorama das relações sociais que se modificam em todo esse processo e que hoje merecem todo um estudo e toda uma reflexão também. E, finalmente, ele tratou do encontro dos socialmente diferentes e relacionou os socialmente diferentes em relação às condições do habitar, do lugar, do espaço de habitação. E, para não ficarmos numa visão negativa de todo esse processo, acenou com uma mensagem de otimismo em termos de ser e habitar, e não fez por menos, heideggerianamente, de serem e coexistir. Eu acredito que a fala do Vinícius atendeu precisamente ao que se esperava desse seminário, né? A partir de uma realidade literária, de uma transfiguração em que a literatura, com o seu poder de revelação, nos mostra, fazer todo um percurso a partir dessa imagem de que nós só temos uma ideia emocional a partir do cortiço de Aloysio. Ele parte dessa transfiguração que mobiliza o nosso emocional para mostrar como ela está na base de toda uma relação racional que vai conduzir a uma realidade hoje. Quer dizer, a literatura aí está como revelação, a literatura está como uma forma plena de conhecimento da nossa realidade. Eu agradeço, em nome da academia, agradeço a Antônio Martins, agradeço a Vinícius Neto, a participação nesse debate e agradeço o brilho da condução de suas palestras aqui para nós, de suas comunicações e essas provocações que ambas as falas deixaram em nós, que nós levemos para casa uma reflexão sobre isso e essa é a ideia do seminário, despertar a nossa reflexão, despertar o nosso pensar essas realidades. Então, ao encerrar, eu convido a todos para os próximos eventos da Casa. No dia 1º de outubro, terça-feira, às 17h30, terá início um novo ciclo e ainda tendo o espaço urbano como ponto de partida. Só que, dessa vez, o título do ciclo é A Crônica e a Cidade. A primeira conferência está a cargo do acadêmico Eduardo Portela, que vai nos dizer até onde a crônica é literatura. Na coordenação do ciclo, o acadêmico Antônio Carlos Sequim. No dia 3 de outubro, quinta-feira, às 18h, teremos música de câmara na BL, 3 de outubro, quinta-feira, às 18h, com Fanny Solter no piano, Luiz Carlos Juste no oboé, Aloysio Fagerland no fagote. Muito obrigado a todos. Está encerrada a nossa sessão. Obrigado.